Olá, queridos irmãos, bem-vindos para mais um culto do Evangelho no Lar. Aproveito para lembrar de deixar aquela garrafinha com água destampada em uns copinhos, para que a gente tome após a reunião, que a água é frutificada através da espiritualidade que vem nos visitar no momento em que marcamos a reunião. É bom sempre lembrar que a reunião deve ser feita no mesmo dia da semana e no mesmo horário. E não precisa ser imensa, não. Aqui nós trazemos alguns exemplos de reunião, né? Trazemos mensagens, mas quem tiver em casa o Evangelho segundo o Espiritismo ou algum livro da doutrina espírita também pode fazer essa reunião, né? Colocando num local apropriado da casa, que as pessoas possam se reunir sem serem incomodadas com campainha, com telefone e colocando o celular desligado ou no modo silencioso. Muito bem, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, ok? Vou começar primeiro com uma leitura edificante para que a gente possa se concentrando na reunião, esquecendo os problemas, as obrigações do dia a dia. Eu vou ler aqui o Minutos de Sabedoria. Eu gosto muito desse livrinho, de Torres Pastorino, editora Vozes. Não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Levante-se e siga em frente, o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com seus adversários. Envie pensamentos de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão, e você viverá feliz e risonho. Aqui vem outra mensagem. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a revelar e esquecer, para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Amado Pai, de infinito amor, sabedoria, justiça e bondade, querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador desse planeta Terra, querida espiritualidade amiga, queridos guias espirituais, anjos da guarda, que todos possam ser bem-vindos à nossa reunião. E pedimos, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus e de Maria de Nazaré, que a espiritualidade possa vir, se comprometer a estar conosco na reunião de agora, que nós possamos receber os fluidos e a limpeza espiritual, que a luz entre em nossa casa e que as entidades de luz possam atender todos aqueles sofredores que estejam entre nós encarnados, assim como os desencarnados. Que todos sejam muito bem-vindos à reunião que se inicia a partir de agora. Graças a Deus. Bem, o capítulo 7 no Evangelho é o Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente vai ler o item 12. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Vós menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantados de que a taça da maldade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar torna-se geral. A quem deveis atribuí-los, senão a vós mesmos, que procurais sem parar destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua.
Como a benevolência pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos a destruí-lo, se não quiserdes que suas consequências malévolas se manifestem para sempre, se mantenham para sempre. Um único meio tendes para isso, e esse meio é infalível. Tomai a lei do Cristo como regra invariável da vossa conduta, lei que tendes rejeitado ou interpretado de forma enganadora. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e que encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Por que fazeis do viver na riqueza a razão de vossas vidas, enquanto tendes apenas um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, muitas vezes oculto na simplicidade? Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e de alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas. Todas as atenções se voltam para ele, enquanto é muito pouco digno oferecer-se um gesto de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso de ouro que possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter para se corrigir de seus defeitos? Seria diferente se o vício dourado fosse combatido pela opinião pública, como o é o vício em farrapos. Mas o orgulho é tolerante para com tudo que o satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro. Dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais prevalecerem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho alcança o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus sempre pune os arrogantes. Se por vezes deixa-os subir, é para lhes dar tempo de refletir e de se corrigirem sob os golpes que, de tempos em tempos, lhes fere o orgulho para os advertir. Mas, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, chegando a um certo limite, ele os derruba completamente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, recobra a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, uma ajuda inesperada à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis de volta as almas daqueles que se foram e vem te lembrar dos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, que as vaidades e as grandezas de tua existência passageira pela terra são pouca coisa diante da eternidade. Elas te dirão que lá será maior quem foi mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que amou mais a seus irmãos é também aquele que será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores. E que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se obter graça diante do Eterno. Pois bem, o que a gente pode pensar, desse trecho que foi lido aí do Evangelho? Sabemos que o egoísmo e o orgulho são verdadeiras chagas da humanidade, São aqueles defeitos morais maiores que o Espiritismo visa combater, E que nós estamos aqui mergulhados na carne, num mundo material, mas essa não é a nossa essência. A nossa essência é divina. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e criados por Deus.
temos dentro de nós uma pequena chama divina, porque o Criador foi quem nos fez. Então, dentro desse entendimento, de que adianta a gente colecionar poder, títulos, dinheiro, né? Nos tornando, às vezes, avaros, nos achando tão inteligentes, acumulando, às vezes, tanto estudo. Mas o que isso adianta se a gente não consegue ter amor ao próximo? Jesus veio dizer, né, que na morada do seu Pai, o que era importante era que a gente amasse, né, nos amássemos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Então, o orgulho nos deixa distanciados disso, né? Distanciados do contato com nossos irmãos, com nossos semelhantes. Às vezes as pessoas se acham mais importantes do que outras, mas isso numa única encarnação pode ter acontecido, e se isso aconteceu, é porque tem por trás um motivo, uma razão. Às vezes alguém vem com muito dinheiro, com uma posição de poder muito grande, influência política, para fazer um bem para toda a sociedade, né? Então a gente tem que pensar não no sentido de que se aquilo de grande e importante perante a Terra nos foi dado, é porque a gente tem que fazer um bom uso daquilo que nos foi dado, né? E nunca um uso egoísta e orgulhoso. Então o orgulho nos afasta dos nossos irmãos. Somos todos irmãos em Deus. E aí o Cristo vem a falar sobre isso, e os Espíritos também, para que a gente volte e enxergue a nossa verdadeira missão aqui, a caridade e o bem, e para que a gente se afaste desse orgulho e que sejamos humildes, porque a humildade, sim, é o que nos leva à evolução espiritual, a caridade também. Então, a gente vê que Jesus, quando passou na Terra, ele sempre foi humilde. E assim como ele sempre foi muito justo e não deixou que as pessoas mal julgassem aqueles que estariam sofrendo ou que tivessem pecado, né? Jesus sempre alçou seus irmãos a qualidade de filhos de Deus. E sempre mostrando a eles, a todos, né, que a gente não deve julgar. Até porque nós também somos pecadores, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente vê como Jesus ensinou tanta coisa boa. E aí, quando a gente se coloca numa posição de orgulho, de nos sentirmos melhores do que os outros, a gente julga, a gente faz intriga e a gente maltrata o nosso irmão, o nosso semelhante. Por isso que tem que ter sempre no coração muita humildade. É difícil? Claro que é. Nós não somos perfeitos, né? Estamos longe da perfeição. A Terra não é um mundo perfeito. Ela acabou de sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, que nós possamos começar, junto com esse planeta, a nos regenerarmos. Que o nosso coração comece a ter mais amor pelo próximo. Em pequenos atos, pequeninos atos no dia a dia. Em parar e não julgar. Em colocar-se na posição do outro. Quer melhor exemplo de tirar o egoísmo e o orgulho da nossa vida, que não seja a gente se colocar na posição do outro? Pensar se gostaríamos que nos fizessem aquilo que estamos fazendo com o outro? Então, todos esses são ferramentas, né? São fórmulas que a gente pode usar no dia a dia para que a gente possa, assim, fugir de ser orgulhoso, né? Que a gente possa começar no sentido do bem, do respeito ao próximo e no sentido da nossa evolução espiritual, que é a verdadeira meta. Porque nós sabemos que podemos ter aqui muitos títulos, poder, dinheiro, muita inteligência acima de outros e tentar por isso ser orgulhosos. Mas na hora que encerra a nossa vida corporal, o que nós vamos levar de volta à pátria espiritual? Nada disso. Nenhum bem, nenhum título, nenhum poder. Sim, ensinamentos e estudos, sim, isso sim. Mas preferentemente o quê? As nossas boas ações, o nosso amor, a nossa humildade, a nossa caridade. Então, vamos pensar sempre assim, lembrar de Jesus e deixar de lado
os títulos, né? E aqueles pensamentos que podemos ser melhor do que os outros, porque o próximo é tão igual a nós, né? E essa é a mensagem que eu vejo. Uma mensagem muito bonita e muito atual, né? É isso, queridos irmãos. Fiquem então em paz e que nós possamos, aos poucos, no nosso comportamento mais egoísta. Que assim seja. Agora então, passamos a nos encaminhar para o final da reunião no lar, desse culto do Evangelho. E pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a nosso querido irmão Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nossos anjos da guarda, a espiritualidade afim, trabalhadora, que sempre vem nos ajudar, que vem à nossa reunião. A todos pedimos, em nome de Deus, muita paz, saúde mental, espiritual, física. Pedimos também por aqueles entes queridos nossos, assim como conhecidos que estejam necessitados, seja de saúde, seja de paz, seja de um pouco de reflexão, meditação, para aqueles irmãos que estão na solidão, que estão sofrendo, que são injustiçados, que todos possam, Pai, receber de Ti os alívios e as bênçãos, a esperança e a fé de que tudo passa na eternidade de nossa existência, que esses momentos de aflição são pequenas gotas dentro de um oceano que é a eternidade do Espírito. Obrigada, Pai, por tudo. Mande suas bênçãos e sua luz para cada canto desse planeta que hoje ainda sofre com essa pandemia, que ainda leva muitos irmãos que não se sentem preparados para partir. Mas lembrando sempre que Maria, nossa mãe, estará junto de nós se pedirmos sua intercessão, acompanhando a cada um nas suas lutas, na sua vida e na sua partida eventual. Assim, Pai, lembre de todos nós, assim como Jesus não esquece nenhum de seus irmãos, para que a gente possa ter a certeza de que somos espíritos imortais, estamos fadados à felicidade. Que possamos encontrar essa felicidade, seja aqui na nossa vida terrena, seja quando partirmos eventualmente, quando partirmos. Obrigada por tudo, Pai. Dai-nos o amor, dai-nos a humildade, a caridade. Obrigada por todas as bênçãos, pela nossa existência, por todas as turbulências que servem como caminho de redenção a Ti. Que assim seja.